partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. 1 hora com o melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio e Vander Luiz. Olá, amigos. Mais uma edição do Futebol em Rede. Venha pra rede você também. Vamos falar com você sobre futebol, é claro, aqui na AltV, altv.com.br, a TV da internet. Também no Facebook da AltV, você pode conversar conosco, nos acompanhar e também no site, no Facebook do Futebol em Rede. Venha pra rede você também. E também uma rede de rádio que já começa a crescer, E tá crescendo. Acompanhar aqui o Futebol em Rede, meu caro Fábio Seródio. As emissoras que estão conosco, a Venceslau AM 610 de Presidente Venceslau, a Difusora AM de Taubaté 570, a Bragança AM 1130 de Bragança Paulista, a Nova Bebedouro AM 1310. Bragança AM 1310. Alô, Bragança Paulista. Isso, então cuidado no dial aí. Vou repetir para você. Bragança AM 1310 de Bragança Paulista, Nova Bebedouro AM 1180 de Bebedouro, a Radiativa FM 99,5 de Paraguaçu Paulista, SAT FM 87,5 de Suzano, que também a partir de janeiro transmite o programa na íntegra. E vem mais gente aí na rede que eu tô sabendo, viu? E vem mesmo. Um abraço a Presidente Venceslau, a Taubaté, a Bragança Paulista, Bebedouro, Paraguaçu Paulista e também Suzano, aqui pertinho de São Paulo. E temos também o WhatsApp 1199-180-7664. Aí, tá não? Aqui para você que está vendo pela AltV, já está na sua tela. E para aqueles que acompanham pela nossa rede de rádio, 99180-7664, é claro, o código de São Paulo, o código 11. Meu primeiro destaque ser vice-campeão no Brasil é complicado, né? Porque parece um lixo. Mas, de qualquer maneira, merece críticas o Flamengo. Mas o que mais me incomodou mesmo foi aquela arruaça de antes, durante e depois da partida no Maracanã. Gente sem ingresso tentando entrar. Gente, se você não tem ingresso, não vá ao jogo. Foi insuflada por uma parte da torcida organizada que só atrapalha o futebol. A gente já falou aqui outro dia. E virou caso de polícia também, o jogo do Maracanã. Infelizmente, já virou tradição isso, né? O Rio de Janeiro parece que não consegue mais organizar nada com alguma calma. Tem que ter confusão. Infelizmente, que é ainda uma cidade maravilhosa, mas os homens, os governantes, têm destruído tudo aquilo lá. Futuro de Rueda, futuro de Guerreiro. Como é que vai ser o Flamengo a partir de agora? Como vai ser, Fábio Seródio? Olha, eu acredito que alguma coisa vai mudar, até porque a torcida do Flamengo, a boa e a ruim, cobram, e isso daí certamente vai afetar os dirigentes do Flamengo. O Flamengo, mais um vice, ou 2 vices na temporada, foi vice do Cruzeiro e vice do Independiente. Chegou a final. Ganhou do Flamengo, foi a terceira final, ganhou do Flamengo no Campeonato Carioca, mas aí os rubro-negros vão falar que ganharam do Fluminense é coisa comum, normal. Tá bom. O Flamengo que realmente precisa dar uma sacudida. Eu quero falar muito desse jogo do Flamengo contra o Independiente, que olha, tem muita coisa que vai ficar engasgada aí. E com relação ao grande destaque meu para esse final de semana, é mesmo o grande sonho do Grêmio, pegar o Real Madrid na final do Mundial de Clubes. Está certo que os dois andaram meio mancos. Pachuca e Al Jazeera fizeram o seu papel. É, verdade. Mas, olha, sonhar é direito de todos. Acho que o Grêmio tem todo o direito de sonhar, mas o Real Madrid é favorito. Cuidado para o sonho não virar pesadelo. Vexame não, hein? Mas mesmo assim, direito de sonhar está estabelecido. Eu me lembro de uma coisa que eu falava com o Tite no Japão, quando o Corinthians foi decidir o Mundial lá. Eu falava, só tem uma coisa que o Corinthians não pode fazer aqui de jeito nenhum, é não jogar. Você pode até perder o jogo, mas você tem que jogar, você tem que ter coragem para jogar, coisa que o Santos não teve contra o Barcelona. O Barcelona era melhor que o Santos? Claro que era. O próprio Tite disse que se fosse o Barcelona o adversário do Corinthians, dificilmente o Corinthians teria ganhado. O Real Madrid é melhor que o Grêmio? Lógico que é melhor. Agora, faz um comparativo. Mas você não pode entrar. Ou Benzema? Não precisa nem o Benzema, pode ser o reserva. Mas o Benzema... Mas se entrar o reserva do Benzema, que eu acho bom jogador... Luan ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Renato Gaúcho ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Não, Renato Cristiano Gaúcho ou Zidane? Não dá. O Zidane foi mais jogador. Agora, você não pode deixar de
de jogar. Você vai dá jogar. para acreditar, 90 minutos, tudo pode acontecer. E o até Grêmio- o Al Jazeera tirar E o Grêmio é melhor que o Al Jazeera, na minha opinião. É melhor que o Al Jazeera. Isso Na minha também. opinião, melhor que o inegável. Pachuca também. Então dá para fazer alguma coisa como o próprio Chelsea fez quando venceu o Barcelona, quando venceu o Bayern Munique. Era um time inferior, mas bem arrumadinho dá para fazer alguma coisa. E eu acredito ainda que o Grêmio possa ser campeão do mundo e seria muito legal para o futebol brasileiro. Finalmente temos de novo um brasileiro numa final de Mundial de Clubes, o que é muito interessante para nós aqui. O último foi o Corinthians. Em 2012. Então fazia tempo que não chegava ninguém, né? Só que só europeu tem ganhado. Só europeu. Dificilmente alguém daqui está ganhando depois do Corinthians, né? O Tite foi o último técnico brasileiro só que deu ganhou um Barcelona título e Real Madrid. contra estrangeiro. Barcelona e Real Madrid. Não, Barcelona, teve Atlético de Madrid também, acho, né? Não, Barcelona e Real Madrid. Barcelona, Os últimos Real 4 títulos. Barcelona. Teve o Bayern. E também vai. Teve o Bayern. São os times, né, que não dá para discutir. São seleções transnacionais. Quer dizer, não dá para discutir. Que bonito. Pô, você gostou? Eu treinei Gostei. desde amanhã. Acordei e falei, vou falar essa Vai palavra. para a lista das frases Trans. Tem que parar no trans. Não Transnacionais. Não Porque faz. se você falar rápido, transnacionais, já sabe, enrola. Vander Luiz, que não se enrola nunca. E aí, Vander? Oi, Quartarolo, vamos sim aqui com os nossos destaques. E o Flamengo, hein, investiu muito e nada. 2 vices na temporada, hein? O Al Jazeera, que teve aí os seus minutos de fama, fez a sua publicidade. E eu quero falar um pouquinho também dessa tabela do Campeonato Espanhol, que coloca Real Madrid e Barcelona dia 23 de dezembro. Real Madrid e Barcelona é o jogo do Campeonato Espanhol. Lá só tem 2 grandes clássicos do ano, que é Real Madrid e Barcelona. Mas você tá vendo o o Campeonato Atlético de Espanhol? Madrid corre por fora. Não, o Vander Luiz acabou de citar que vai ter esse jogo dentro dele. Sim, nos vai, próximos mas dias. é que você falou que só tem esse jogo. Você não está vendo o Esse Valência jogo. jogar? A Valência é sazonal. Mas falaremos mais sobre isso. Você hoje veio infernal. Hoje eu tô endiabrado. correndo solto. Viemos de verde, não, você não é verde. Não, meu assim. Mas na TV parece verde. E na rádio, tudo da mesma cor. Já a gente volta aqui no Futebol em Rede. Venha pra rede você também. Participe, faça interação com o Futebol em Rede. WhatsApp 11 991807664. 11 991807664. Mande sua mensagem de voz ou de texto. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. O melhor do esporte, meu caro Roberto Miller, a voz de Deus, Roberto Miller, lá em Curitiba, vendo também o Futebol em Rede, venha pra rede, Vai você cantar também. na festa de Natal lá em Vai Curitiba. cantar? Vai. Vai nada, que é isso. Eu já vi que ele comprou uma fantasia de anjo, põe no Mas Facebook. ele é um anjo mesmo. É uma Aí ele pessoa vai ficar de maravilhosa. anjo lá naquele prédio, lá na Boca Maldita, cantando. Com aquela voz que ele tem. Noite feliz. Eu até vi. Mas esse é o sabe. melhor Papai Noel da história. Não é Papai Noel, é anjo. Não, mas eu acho que é Papai Noel, é um anjo Noel. Olha, vamos falar já de Flamengo e Independiente, a decisão, a grande decisão ontem, com Foi muita confusão. Independiente Independiente. É o copeiro da América do Sul, time realmente muito forte, com história, né? E que acabou sendo campeão da Copa Sul-Americana, que até outro dia era a segunda divisão da Libertadores, agora está ganhando importância. Com história eu concordo. Muito forte já é outros que Não, o time é forte. Sim. O time pro futebol atual, pelo que tem. Poxa, eu ia estar ouvindo ontem uma transmissão aí, o Barco, que é um ótimo jogador, com 18 anos de idade, vai jogar na Liga Americana de Futebol. Fazer o quê lá, amigo? Vem pro Brasil, vem pra rede você também, Barco. Você tá Joga louco. demais, né?
Não joga demais. Eu gostei da inteligência do técnico. Sim. Que botou o menino de 18 anos para correr em cima dos dois improvisados laterais do Flamengo. Mas aí... Gênio. Mas aí no segundo tempo, o Rueda fazia o que podia para tentar reverter o resultado. O que ele fez? Ele colocou o Infanto Juvenil no final. O Everton Ribeiro. Eu acho que foi a jogada, aí daí ele entrou malemolento. Aliás, o Diego de novo mal. Quer dizer, a gente vai falar mais sobre isso também. Mas de qualquer maneira foi legal ter chegado a uma final, o Flamengo mais uma vez. Vamos começar pelo Vander Luiz, que é sempre tão pra cima. Ele viu muita emoção no jogo. Vamos saber o que ele viu esse jogo aí, como é que ele viu. Fala aí, Vander. Oi, Quartarolo, Fábio Seródio, eu quero começar aqui falando do Flamengo. O Flamengo perdeu o título da Sul-Americana para o Independiente ontem à noite no Maracanã. E vou dizer uma coisa para você, uma passividade, né? Jogando no Maracanã, tem que partir para cima, tem que realmente acuar o adversário, mas não teve condições, né? Com o empate, o Flamengo acabou ficando com o vice-campeonato. E o Flamengo tem um dos maiores investimentos nessa temporada, né? Ao lado do Palmeiras, porque o Palmeiras também investiu muito e não conseguiu nada. E o Flamengo, que também tem um grande investimento, acabou ficando com 2 vice-campeonatos, né? A Sul-Americana e tinha perdido a Copa do Brasil para o Cruzeiro. Então, o Flamengo vai passar por um momento aí de planejar novamente a temporada. Olha, o técnico Rueda, que chegou há pouco tempo, eu estava ouvindo alguns companheiros lá do Rio de Janeiro, ele não está assim garantido não, já tem gente falando aí da possibilidade até de trocar o treinador. E claro que quando acontece, né, o time não é campeão, sempre se procuram alguns responsáveis. Quem é o responsável pela derrota é todo o elenco, técnico, comissão técnica, jogadores e tal. Mas está sobrando principalmente para o Diego, muita cobrança para cima dele, e o Flamengo, depois de ter feito um investimento enorme, vai ter que replanejar 2018. Agora, time argentino na decisão, hein? Não esquentou a cabeça, não foi pressionado pelo Flamengo e quando foi, soube ter realmente a cabeça muito tranquila, demonstrando que o Independiente é realmente um time copeiro. O futebol vive de algumas frases feitas, uma tremida, né? Deu uma tremidinha. Em Seródio, o futebol vive de algumas frases prontas, né? Que todos nós falamos, né? E não é o Vander Luiz. É tipo assim, o time argentino na final, olha, é frio. Mas eu passei a minha vida toda escutando Flamengo na final. Mas também. No Maracanã. Aí, o que aconteceu? Lanús, o Grêmio atropelou. O Lanús é o melhor time de bairro da Argentina. Não interessa. Me parece que o Lanús é argentino. Mas não, time de bairro. O Boca Juniors foi atropelado pelo Corinthians. Me parece que o Boca... Então naquela época. Não, veja bem. É assim, é igual no Uruguai. Quando você vai jogar, um brasileiro vai jogar no Uruguai, o Uruguai ganha do time brasileiro, já começam a falar assim, la fecha de 50, la fecha, porque Uruguai, o brasileiro treme contra o Uruguai. Depois disso o Brasil ganhou 5 vezes, eles continuaram com 2. Aí, quando o time brasileiro ganha do Uruguai, ninguém fala nada. É normal. Ninguém fala nada. Então, mas é mais gozado quanto o Juventus ganha do Corinthians, não quando o Corinthians ganha do Juventus. Exatamente, mas é que tá. Time argentino é frio. O time argentino tomou um baita de um sufoco. O Flamengo não teve competência para fazer pelo menos o segundo gol. O Erley não é o zagueiro lá, como é que chama ele? O Erley é o que joga no Curitiba. O Hever, que jogou junto com o Erley no Atlético Mineiro. O Hever, que é bom jogador, fez o gol lá na Argentina. Em cima da hora, por pouco ele não faria 2-1, né? O Flamengo criou algumas chances, tentou fazer o gol, foi muito difícil, é muito bem armado. O time da Argentina é um bom time para a atualidade do futebol sul-americano. Principalmente do argentino. Até porque o futebol argentino hoje, o campeonato normal, o campeonato nacional, é uma decadência total, é muito ruim. Vale mais a Sul-Americana, a Libertadores, coisas que eles... Tanto é que eles também perdem jogadores para a Europa, como nós perdemos aqui. Então está um problema geral na América do Sul e o Brasil se segura um pouco mais porque tem um pouquinho mais de dinheiro. Agora, rifar tudo que o Flamengo tem, porque não ganhou a Copa Sul-Americana. Primeiro ele perdeu lá de 2-1, empatou ontem no Maracanã 1-1, não fez feio, não tomou de 7, não tomou goleada, não tomou chocolate, não foi patronado pelo time argentino, ou seja, não é terra arrasada. Há coisas boas que devem ser salvas do Flamengo. Garotos que apareceram bem, o Vinícius Júnior já não conta mais, que já é do Real Madrid. Falar dele. O Felipe, como é que chama? Viseu. O Gestel.
O Felipe Viseu é bom jogador, é jogador para ser aproveitado. O Diego talvez vá rodar, que realmente ele tem que ser cobrado, e quando precisou ele não jogou. Nas 2 decisões ele realmente falhou. Há outros jogadores, está cheio de estrangeiro lá que não joga nada, né? E o Rueda chegou há pouco tempo. Eu vou querer falar, assim que já está falando, pausa. Pausa, é porque você está muito nervoso. Eu não falei nada, O Pablo Guerreiro está suspenso por 1 ano pela FIFA. Duvido que a sua punição seja revertida. O Flamengo vai tentar rescindir o seu contrato. Até dentro da lei parece que pode mesmo. E hoje eu ouvi companheiros do Rio dizendo o seguinte: além do Rueda realmente balançar, mas acho até que vai continuar, porque o contrato dele é longo. Ele já falou que tem problemas particulares e quer voltar. Aí, esse é um outro problema de técnico colombiano. O cara chega aqui, recebe uma proposta, resolve com um problema particular. Fenômeno social. Sim, fenômeno social. Agora, dizem que o Flamengo tem que baixar a média de idade. Que está muito alta, está muito alta. E só para terminar nessa primeira fase, já chamando você, logo após a pausa, o árbitro de vídeo apareceu ontem. Rapaz, eu vi várias vezes aquele pênalti. Há momentos que eu acho que foi, há momentos que eu acho que não foi, há momentos que eu acho que ele tropeçou na própria perna. Como diria Milton Neves, foi um pênalti 4,5. Pênalti. Se não fosse o vídeo, não haveria pênalti contra o Flamengo, mas marcou, faz parte. Não, e a violência fora do gramado tem realmente que ser lamentada, mas a gente fala mais disso já também, até porque a SIG mandou, e ela manda no programa. Que nem Aliás, falei a Karen nada. Eichmeier não veio hoje, quem vai substituí-la é o Fábio Seródio. Ela está com dor de cabeça por causa do Flamengo. O Flamengo e o São Paulo que fez uma péssima temporada. Ela está cuidando do urubu. A gente já volta já no Futebol em Rede. Venha pra rede você também. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Pois não, voltamos aqui em Futebol em Rede. Agora eu falo. Na AltV, a TV da internet, altv.com.br, no nosso Facebook, também no Futebol em Rede, no Facebook da AltV. E também nas emissoras de rádio, Fábio Seródio. Venceslau AM 610 de Presidente Venceslau, difusora AM 570 de Taubaté. Tem aqui pra você não inverter número, hein? Vai não, vai. Bragança AM 1310. Acertei. Acertou. 1310 de Bragança Paulista, Nova Bebedouro AM 1180 de Bebedouro, Radiativa FM 99,5 de Paraguaçu Paulista, SAT FM 87,5 de Suzano. E vem mais gente para a rede também. E o nosso WhatsApp? 11 991807664, repito para você, 11 991807664. Hoje quem está pegando as perguntas e passando todas para mim é a mamãe Sig. Siga aí que mais. Isso. Que a Karen não pôde vir, está aqui o Fábio Seródio que vai traduzir para vocês. O Flamengo não dormiu. Aliás, agora posso falar de WhatsApp agora da crítica, né? Você me dá seu WhatsApp? Tá confusão. Coitado lá da... Coitado não, belo repórter, ele ótimo não vai nem repórter deixar da Fox. Está sendo criticado porque pediu o WhatsApp. Pelo amor de Deus, é um mimimi, que coisa, chega. Na imprensa tem muito cheio de flores, tudo bem, vai. Deixa eu falar a respeito do Flamengo, primeiro as perguntas que você ia fazer. Eu do Flamengo, eu vou chegar Você já falou muito hoje, mas vou deixar você falar agora. Não falei nada. Vamos lá, começa o Flamengo. Sim. Para você que acompanha o programa, já deve ter percebido que algumas vezes eu falei da defesa do Flamengo. Mas antes de falar dela, vamos por partes. O Flamengo sofreu problemas sérios. Teve a contusão do goleiro, teve a conclusão do Berril. Teve o Muralha. Teve o problema. Não, Muralha. Muralha foi um problema. Teve o problema do Guerreiro. Isso tudo minou o Flamengo para uma decisão de campeonato. Bom,
Só que aí vieram os pecados mortais do seu Rueda. É verdade que o Flamengo perdeu tanto no jogo de lá, como aqui o meio-campo. É verdade, é inegável. É verdade que o Diego sumiu. Aliás, se alguém notar o Diego em algum lugar no Rio de Janeiro, por favor, mande uma carta para a Grávia dizendo onde ele está, porque ninguém não percebe é mais carta, onde ele é mensagem. está. E-mail. WhatsApp. Isso. O Everton Ribeiro foi contratado, é um jogador habilidoso, mas também desapareceu. Qual será o mistério do desaparecimento desses jogadores que são tecnicamente bons jogadores? Na minha humilde opinião, é uma questão de posicionamento. Primeiro, o seu Diego vem jogar na frente de volante e não deu certo. Segundo, o Everton Ribeiro, para jogar de desafogo, de ponta direita, como se fosse o Berril, ele não é louco nem nada e nem consegue correr, também não deu certo. Aí, na minha visão, é um erro de posicionamento do seu Rueda. O Rueda, quando chegou no Flamengo, conseguiu fazer um milagre, ele consertou a defesa. O que ele fez? Tirou o maluco do Rafael Vaz, colocou o Juan de volta, Juan e Hever, seja o que Deus quiser. Só que é uma zaga lenta. Não que sejam dinossauros. É lenta. Aí o que acontece? Precisa de alguém na marcação. A torcida rifou o Márcio Araújo, que marcava, pelo menos, puseram esse Cuellar aí, que nem na Colômbia é reconhecido, coitado, foi até fazer besteira ontem, fez besteira no pênalti, fez besteira depois do jogo. Eu achei que era o Trauco, errei. Não. Quando ele consertou a defesa, ele chamou os dois laterais, o Pará e o Troço. O Troço é amigo do peruano, por isso que ele veio. Aí falou, ó, vocês não vão pra frente, pelo amor de Deus. Resultado. Os laterais não avançam, também não marcam, virou uma grande bagunça. E aí acabou perdendo o jogo. São alguns erros, na minha opinião, fatais do seu Rueda. O seu Rueda não era tudo o que se esperava e nem tudo o que se dizia, mas também não é nenhum burro. Ele tem algumas virtudes, consertou um pouco a defesa, conseguiu fazer. Ele insistiu com o Paquetá. Eu mesmo critiquei aqui, Paquetá é uma porcaria. Não, o Paquetá foi bem. Ontem de novo. Foi até que bem. O Viseu, você pode até achar que, sério, quebra o galho. Mas também tem uma coisa que o senhor Rueda não consegue me convencer. Se o tal do Vinícius Júnior vale tanto assim, a ponto do Real Madrid deixar um checão e falar, ó, entrega depois, o moleque tem que jogar a bola. São 30 jogos que ele jogou no ano. Dos 30 ele estava no banco de reservas. Ele fez, parece que 3 ou 4 gols. Todos os gols que ele fez no Ninho do Urubu. Alguma coisa está errada. Se o moleque é tão bom, por que não joga? Ô, senhor Rueda. Ou estão querendo esconder ele, que nem fizeram, não deixam ele participar do Mundial Sub-17, porque dá que o Real Madrid descobre que comprou grato por lebre. Não pode ser. Alguma coisa precisa ser explicada nisso. Ou o moleque não joga nada, fizeram um marketing violento, ou o técnico é burro, porque tem um craque no time e não põe no campo. Quer dizer, alguns pecados mortais do Flamengo, do seu Rueda. Foi pegar um time matreiro, com uma boa escola, um técnico um pouco esperto, que percebeu que os laterais do Flamengo são uma porcaria, e aí conseguiu levar o jogo lá. Apertou, ganhou, o jogo aqui, o Flamengo conseguiu entregar. Mas tudo bem, faz parte do jogo. O Flamengo precisa melhorar? Muito. Não dá para ter um time com faixa etária de 40 anos. Não dá para acreditar que Paquetá e Viseu é o poder de fogo ideal para fazer o Flamengo ser campeão. Não dá. E depois tem todo o processo que envolve a torcida do Flamengo, que fez um show de asneiras enorme nessa final de Copa Sul-Americana, que, aliás, eu vou primeiro fazer a pergunta de um companheiro aqui que acompanha nosso programa, o Carlos Mesquita. Ele fala exatamente a respeito das confusões. As confusões ocorridas antes e durante o jogo do Flamengo mostram falta de educação no brasileiro, ou também o Rio de Janeiro que está entregue aí aos criminosos e também incompetência dos organizadores do evento. Te pergunta o que fazer, quem punir. Olha, amigão, o Quartarolo vai dar a opinião dele, que eu sempre sou democrático, eu deixo ele falar. Mas, na minha opinião, primeiro, virou tradição avacalhar o Maracanã. Agora os caras não precisam nem comprar ingresso, já vão lá e entram. E não pensa que é de hoje, não. Isso já vem vindo há tempos. Aliás, o Maracanã é um escoadouro de gente. Nunca consigo entender isso. Tem 30 mil no estádio, mais 20 mil penetra. É uma coisa errada.
E aí deixaram crescer o negócio a ponto, jogo decisivo, os caras vão lá e peitam mesmo, não tem mais jeito, ninguém mais manda nessa porcaria. Questão de organização, verdade, tem que punir. Tem que punir os banana que organizaram isso. Tem que punir a torcida organizada que andou fazendo provocação aí, incitando a massa para fazer mais balbúrdia. Tem que punir todo mundo. Como não tem cadeia para tanto, aliás, no Rio de Janeiro a cadeia está sendo utilizada para político, então ficamos numa saia justa. Olha, sobre a violência lá no Maracanã ontem, tudo isso que o Seródio já falou, né? Há vários culpados, ninguém é detido, ninguém é punido, ninguém é processado, não vai acontecer nada. A Conmebol fingiu ontem que ia tomar alguma providência contra o Flamengo, não vai acontecer nada, até porque o campeonato já acabou, o Independiente já é campeão, não vai mudar resultado e é sempre a mesma história, né? Então, os baderneiros conseguem destruir, inclusive faz uma propaganda muito ruim da própria cidade do Rio de Janeiro. Acho que isso aí não atinge inteiramente o brasileiro, não, porque na maioria das vezes o brasileiro é cordato, né? Os argentinos também aprontaram muito lá contra o Flamengo, o que não justifica Ontem também aprontaram fazendo gesto de macaco contra os torcedores do Flamengo. Tudo bem, mas não é porque eles fazem que a gente tem que fazer. Já não são anjos, aí nós vamos provocar. Agora, tomar providência quanto a isso a gente pede sempre, mas é muito difícil. Tem tanto promotor público querendo aparecer, querendo trabalhar, honestamente. Então, sabe, está na hora de fazer uma investigação severa em torcida organizada, nessa relação promíscua clube com torcida. Outra coisa, se você vende toda a lotação do Maracanã, ou de qualquer arena hoje no Brasil, qualquer estádio, o que você faz? Você faz um cordão de isolamento a pelo menos 200 metros do estádio. Só passa quem tem ingresso. Quem não tem ingresso não entra por ali. Só quem vai trabalhar e só quem tem ingresso. Normalmente isso é feito quando se quer organizar. Mas no Maracanã sempre há uma carga de torcedores que não aparece no borderô. São 6 mil, 10 mil, o que é um prejuízo para o clube que joga lá. Eu me lembro inclusive da época que o Corinthians e quem joga no Pacaembu sofre essas consequências. Por ser um estádio da municipalidade, professor entra de graça, autoridade entra de graça. Então, num jogo importante como uma final de Libertadores, aí todo mundo quer ir. Aí toma lugar do outro e vai da carteirada, porque a lei permite, aqui em São Paulo, pelo menos no Pacaembu. E eu defendia que, por exemplo, eu vou alugar o Pacaembu para o meu time jogar uma final. A partir do momento que eu assinei lá que ele é meu estádio por aquele dia, ou por 48 horas, ou por 24 horas, quem manda no estádio sou eu. Se há uma lei municipal que permite que professor, que vereador, que deputado entre de graça, esse não é o meu problema. Eu quero casa limpa. Aí entram 2, 3, 4 mil pessoas no Pacaembu de graça, dando prejuízo para os clubes quando tem jogo importante lá. Esse também foi um dos motes que levou o Corinthians a buscar um estádio fora de lá. Também não foi o principal, mas de qualquer maneira. E no Maracanã, embora tenha tanto rolo no Maracanã, hoje tem outro dono, conseguiram destruir um dos maiores templos do futebol do mundo, é um negócio que foi super... o negócio ficou mais caro do que devia, né? Nossa Senhora, tudo. Cada coisinha que se puxa dá um processo grande. Essa que é a verdade. Mas isso é um exemplo no Brasil. Tem gente presa no Rio de Janeiro por causa dessa coisa do Maracanã, da construção do Pan-Americano, da reconstrução para a Copa do Mundo. E se bobear, vão reconstruir de novo para ganhar mais dinheiro. Então, sabe... Só não conseguiram fazer isso com o Cristo Redentor porque ficaram com medo. Bom, é porque o Cristo... O Paulo César Gonçalves também pergunta para quem responsabilizar tudo isso, mas antes... ele faz uma lembrança que eu faço questão de registrar aqui. Há um ano atrás, a final da Sul-Americana não aconteceu, mas ocorreu a maior demonstração de amor ao próximo, de educação e solidariedade. Ele está lembrando do Nacional de Medellín contra a Chapecoense. É um exemplo de como devemos tratar o esporte. Verdade, mas é a exceção da regra. Não, precisou morrer 70 pessoas para acontecer isso. É uma exceção da regra. E você sabe quem foi que foi o primeiro a propor que a Chapecoense fosse declarada campeã da Sul-Americana? Sem jogar? O Rueda. Reinaldo Rueda. Levou a melhor coisa que ele fez essa proposta à direção do Atlético Nacional, ele era o técnico nacional, ele tinha todas as condições de ganhar aquela competição. Sim. Ele era um time mais forte que a Chapecoense.
e entregaram o título, uma homenagem póstuma àqueles que morreram no acidente que eles fizeram também lá em Medellín, a entrada no dia do jogo, mas o festa. O povo colombiano é diferente. Foi fantástico. Não é só porque o povo colombiano é diferente. O povo colombiano é diferente. No momento da tragédia, a gente se une mais, né? Se une mais. Mas tem uma coisa que eu vou dizer para você. Mas, infelizmente, a nossa tragédia da rotina, dia a dia, ninguém faz nada. Banalizou, né? Agora virou normal. Na América do Sul, principalmente, do México para baixo. Los Hermanos, todos eles falam que gostam do Brasil. Mas na dividida, chileno gosta do Brasil, colombiano gosta do Brasil. Mas é que nem cunhado. Aí quando você começa, gosta, mas até a página 3. Tenho. Claro, é que nem cunhado. Cunhado é assim, adora você desde que a geladeira esteja fácil. Seja cheia de cerveja? O meu não. Eu não bebo, quer dizer, não bebe, os meus entraram pelo cano. Quer dizer, se tiver tudo bom, eles te amam. Mas se você pisar na bola sem querer, meu amigo, cai a geladeira. Família é fogo, família é fogo. Mas faz parte. Sem ela a gente não vive também, né? O Iacine já avisou, não mexa com a minha família que eu peço pau. Já a gente vai falar de outros assuntos. Gabigol, pode voltar o Gabigol. Nem foi, pode voltar, né? E tem Grêmio e Real Madrid e Grêmio. Já a gente volta aqui no Futebol em Rede. Venha pra rede você também. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Ele sempre quis ser um herói. Só que ser um herói nunca foi fácil. O tempo passava e ele estava sempre pronto para ajudar quem precisasse. Às vezes sentia medo. Mas a vontade de ser um herói estava no seu sangue. Em alguns momentos, teve bastante tempo para pensar sobre isso. Ele nunca desistiu de salvar uma vida. Mesmo que às vezes alguém precisasse salvar a sua. De tanto tentar, resolveu se cadastrar como doador de medula óssea, mas descobriu que a cada 100 mil voluntários, só um é compatível. Até que um dia recebeu um telefonema que mudou tudo. Eu sou compatível! Eu vou salvar uma vida! Salvar uma vida pode ser mais fácil do que você pensa. Seja um doador de medula óssea. Você também pode ser um herói. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Só para fechar o assunto, Flamengo, voltando aqui no Futebol em Rede, venha para a rede você também. Agora se fala que o Gabigol, o Gabriel, né? É duro quando o cara tem gol no nome e não faz gol, né? Porque é uma obrigação. Quando aquele Robigol foi para o Santos e não fazia gol, a gente falava, o Leão falava assim, bom, para quem chama Robigol, estou esperando que ele faça gol, né? Aí o Robson teve problema lá, realmente, aliás, problema particular e não conseguiu jogar no Santos. E o Gabigol, que já esteve na Itália, está em Portugal. Então... o Santos parece que não vai ter dinheiro para pagar, porque é assim, Seródio, o cara sai daqui... Ele quer metade do que ele ganha lá, então, o cara sai daqui, ele não progrediu nada, não acrescentou nada, não agregou nada na carreira dele. Não conheceu a Itália, conheceu... mas nem conhecer, porque do jeito que ele acha que nem saiu de casa. Não conheceu nada, mas quer voltar baseado no salário de lá, não no que ganhava aqui. Quer dizer, o empresário dele é esperto, está na dele, está tudo certo. O Flamengo está falando no Gabigol e o São Paulo Futebol Clube, que também fala no Diego Souza. Né? Quer dizer, você fica espantado com algumas coisas, algumas mexidas do mercado. Será? Mas peraí, o São Paulo quer o Diego Souza, um outro, né? O Gabigol,
que o Dorival Júnior conhece bem o Gabriel e acha que ele é um jogador que pode ser muito utilizado. Para quem contratou o Wellington Nem, o Gabigol até que tudo bem, se você analisar. Será que não tem aquele F5 no São Paulo? Não sei. Aí que tá. Podia ser o negócio dele. Atualizar essa lista. Centro e Abdel, né? Podia ser também, né? Agora, contra o Abdel. Agora, o Diego Souza é um jogador já na curva dos 30 e poucos anos, né? Bom, mas não é solução pro esporte. Não. Eu não sei o que o Tite foi levar ele para a seleção brasileira. Eu também não entendo. E olha que eu considero o Tite um treinador extraordinário. Mas todo técnico tem algumas paixões mal explicadas, né? Mas isso não pode ser paixão. O Diego Souza, ele fala que o Diego Souza tem o mesmo estilo para substituir o Gabriel Jesus. Eu, burramente, viu, Tite? Porque você sabe mais mas do que nem Jesus acredita. Eu não consigo ver dessa forma. Mas ninguém consigo ver dessa forma. O Diego Souza é um jogador que, quando apareceu no Fluminense, era primeiro volante, depois, com muita qualidade que ele tinha, realmente para jogar de primeiro volante era um desperdício. Passou a jogar mais para frente, agora parece que virou centroavante, depois de velho. Daqui a pouco vai ser gandula. Tá no caminho. E outra, é bom jogador, mas nunca, a exemplo do Gabriel até agora, a exemplo do Diego no Flamengo, a exemplo do Robinho do Atlético Mineiro, são jogadores que, quando a gente viu jogar no início, a gente apostava mais. A gente esperava que eles fossem melhores, que eles tivessem uma carreira melhor. O Robinho nunca jogou o que se esperava dele. O Diego nunca jogou o que se esperava dele. O primeiro ano do Real Madrid até que foi mais ou menos, mas aí se contundiu, daí não queria ir para o Manchester United, porque onde se viu? O Manchester United queria dar o Cristiano Ronaldo, que estava indo para o Real Madrid, e queria de troco o Robinho. Aí ele ficou nervoso, não. Eu de troco pro Cristiano Ronaldo? Vou dar o troco nele, vou jogar no Manchester City. E foi. Aí não aconteceu nada. Mas, brincadeira à parte, a verdade é a seguinte. São jogadores que a gente esperava que jogassem mais, certo? Todos eles, o próprio Diego Souza também. E são jogadores que estão terminando a carreira, principalmente, exceção feita ao Gabigol, Gabriel, que na verdade estão terminando a carreira. Bom jogador, mas não são aqueles jogadores que daqui, vamos dizer, há 20 anos, o Robinho, pelo que ele fez do Santos, talvez seja lembrado. Mas os demais, sabe, não é aquele jogador que você fala assim, poxa, você viu como jogava o Sérgio Sampaio, sinceridade. Rogério Ceni. Não é esse nível, gente. Desculpa a sinceridade, mas Diego Souza tá mais pra portuguesa, né? Não, portuguesa Gabigol, quem sabe na Ponte Preta, né? O Diego Souza é um jogador é jogador para resolver problema nenhum. Mas segue o barco, vai. Bom, e já que a gente falou, passando São Paulo, vamos falar que eu sou chato. Aliás, por falar em chato... O Vanderlei já vai falar do Mundial, do Al Jazeera, que ele adorou. Só para fechar, então, já que a gente falou de São Paulo, o Reinaldo renovou. Pediu para dar um recado aqui. Então, o Reinaldo renovou com São Paulo. Diz que o Lucas Cavalcante escreveu aqui dizendo que o programa fica mais bonito com a Karen. Descobriu a América. Que graça. Olha que lindo, ó. Substituindo a Karen Maia. Não vou falar de mim. Aí não dá, né? Não vou falar de mim que não tem nem como comparar, né? O Reinaldo renovou o contrato com o São Paulo até 2020. Fez boa campanha na Ponte Preta e fez boa campanha na Chapecoense. Chegou a interessar o Corinthians e é pelo menos um cara que conhece a posição. Agora, o Arouca foi desfilar as trancinhas, não? O Dorival foi para o Arouca foi para o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro levou jogador de graça, vai pagar apenas metade do salário. E quando eu disse no início do ano que o Lucas Prato estava acertado com o Flamengo, aliás, com o Palmeiras, estou confundindo as coisas aí, com o Palmeiras, ele depois não deu certo, ele veio para o São Paulo. Mas com ele estava certo, segundo essa informação, segundo essa fonte, o Arouca é que complicou a transação. Porque o Palmeiras não quis liberar na época e o Atlético queria, porque queria um volante, né? O Leandro Donizete estava saindo, aquela coisa toda. E agora ele vai vai de graça e o Atlético Mineiro vai pagar apenas metade dos seus salários. Ou seja, boa sorte para o Arouca, que eu achei até que tinha mais idade, mas tem apenas 31 anos de idade e é um bom jogador. Mas depois que saiu do Santos, nunca mais jogou. Aliás, me disseram, Seródio, não sei se é verdade, que ele tem uma contusão muito grave, igual ao do Luiz Fabiano. Isso. Que ele não consegue se recuperar totalmente. Já ouvi coisas parecidas há um tempo atrás, quando eu estava no Corinthians. E a partir de que ele saiu do Santos, ele não conseguiu mais jogar. Certas coincidências que, se não fazem parte da verdade, deixam a verdade... Deixa a verdade bem exposta. Bom, Caneque Maia, ou melhor, Fábio Seródio, tem mais algum destaque? Tem aqui, ó. Peraí.
É que eu tenho que tirar o óculos para ler, porque... Você é o único cara que tira o óculos para ler. Boa tarde, bom programa. Como não? Minha avó fazia isso, eu não falava nada. Boa tarde, família, viu, bom gente? programa. É hereditário. E o Grêmio? Será que dá contra o Real Aperto Madrid? no Real Madrid? Dá um aperto no Real Madrid. Amigão, acho melhor você mudar de assunto. Calma. Aliás, falando sobre Mundial, Vander Luiz, que assistiu todos os jogos, gravou e detalhou lance por lance. Alô, Vander. Opa, vamos falar assim do Mundial de Clubes e o Al Jazeera, né, que teve 90 minutos de fama, até mais do que isso, né, Agora, o Al Jazeera, que foi para essa competição tal, jogando contra o Real Madrid, eu estava assim esperando o resultado dessa partida, sei lá, 4-0, 5-0, 6-0 para o Real Madrid. E de repente, quando eu cheguei no estúdio para a gravação, eu observei lá o pessoal acompanhando o jogo, eu falei, quanto está o jogo? Aí falou, 1-0. Foi só 1-0 para o Real Madrid? Não, pro Al Jazeera. Aí, de repente, foi nesse momento que eu olhei assim para a televisão, vi um time de camisa branca atacando, fazendo gol, falei, já empatou. Falou, não, o Al Jazeera está de branco. Depois esse gol acabou sendo anulado. Então, o Al Jazeera já fez o seu papel. Como se fala, né? Já fez a sua publicidade, já fez a sua propaganda. E mais do que isso, o Romarinho, hein? O que o Romarinho teve de espaço nesse Mundial, está tendo de espaço com a repercussão, realmente o credencia para voltar por cima aqui no futebol brasileiro e fez com que o torcedor corintiano, né, tivesse aí um momento de alegria fazendo brincadeiras. Agora, o Al Jazeera fez a sua propaganda, o Real Madrid poupou jogadores e vai agora para a partida contra o Grêmio. E sei lá, o Real Madrid é o favorito, mas se encaixa o jogo do Real Madrid, faz 3-0 de repente no Grêmio, a gente vai ficar falando como é que o Al Jazeera conseguiu e o Grêmio não conseguiu. Então, essas coisas do futebol. O Al Jazeera teve aí os seus minutos de fama e talvez o Grêmio tenha como motivação no vestiário o Renato Gaúcho falando, se o Al Jazeera pôde, segurou o Real Madrid, por que a gente não pode? Vamos aguardar a final. Aliás, né? Ele viu. Ele falou que os caras... Estavam jogando de branco no Real Madrid. Não, mas teve o segundo gol que foi anulado pelo vídeo. O Sandro Meirahit apitando, que coisa. Ele causa confusão em qualquer lugar do mundo, hein? A coisa mais gozada é que quando eu estava jogando o Grêmio e Pachuca, eu lembrei de você. Por quê? Você falou, pode botar o time de reserva aí, poupa todo mundo. Quanto foi o jogo? Foi 1-0 na prorrogação. Na prorrogação, mas o Grêmio merecia ter vencido antes. Assim como o Grêmio... Como merecia ter vencido? Assim ontem o Real Madrid sufocou, patronou, chacoalhou a equipe do Al Jazeera. Só que a bola não entrou. O primeiro tempo foi todo do goleiro. E não venha me dizer que aquele goleiro é bom. Aquele goleiro é goleiro de várzea. A bola batia na cara dele, batia no peito dele, batia na virilha dele também. E a bola não entrava. Ou seja, estava no dia dele. Aí ele saiu contundido, porque também Deus não dá tudo de uma vez só. Falou assim, espera aí, você já jogou um grande primeiro tempo, você já fez o comercial, bota o outro, agora você sai. Aí entrou outro e acabou de entrar, tomou o gol. Né? E mais um gol do Cristiano Ronaldo, que faz gol para Dedéu mesmo. E que no primeiro tempo, mesmo na frente do goleiro, que é uma especialidade dele, ele é frio, ele acabou chutando em cima do goleiro também, facilitando a coisa para o goleiro do Al Jazeera. E o Al Jazeera tomou um sufoco, ao contrário do Pachuca, que não tomou um sufoco, mas sempre no jogo foi pior que o Grêmio. Chegaram à final os dois times esperados. O primeiro tempo foi uma decepção. Agora o Romarinho... A minha cachorra dormiu. Eu estava com a cachorra no colo assistindo o jogo, quando eu olho, a cachorra estava lá. A cachorra dormiu, não aguentou. O modorrento o primeiro tempo para a cachorra dele vê jogo de futebol. Foi ver no meu colo. O meu aqui, ó, Boris Moura pergunta. E o Grêmio, será que dá um aperto no Real Madrid de novo? Aí dá para dar. O Grêmio tem um time melhor que o Pachuca. Futebol não é vôlei nem basquete, onde o melhor vai ganhar sempre. Não, no futebol não acontece. A maioria das vezes ganha, né? 90 minutos, pode ser que aconteça, mas não vamos ficar muito empolgados. Nada de se vestir... Você acha a defesa do Real Madrid, se falhar o que falhou ontem contra o Grêmio, ela toma no mínimo 2 gols. O Sérgio Ramos não jogou ontem. É um grande zagueiro, na minha opinião. Você acha que Kahneman, o normal, vai ao lado do veterano... Seródio, o Cristiano Ronaldo é um jogador extraordinário, é um dos 10 maiores da história. Não dá para comparar. Pau a pau, se faz uma lista e faz um xizinho quem é melhor. Você vai ver que o Real Madrid tem mais time. Eu acho que o goleiro do Grêmio
Sei não, hein? O goleiro. Exceção. O goleiro do Real Madrid é bem farção, viu? E faz tempo. Pô, você ganhou em uma. Vamos lá, vai. Você que você quer brincar. Lateral direito do Real Madrid. Edilson ou qualquer um? Quem é o lateral direito do Real Madrid? Fala aí. Não Qualquer é mais um. o Daniel Alves, era do Barcelona. Burro. A verdade é a seguinte, né? Ou você acha que o Cortez ou o Marcelo? Mas não é assim que se discute. Lateral esquerdo. Porque se você for analisar o Corinthians com o Palmeiras, com o Grêmio, com o próprio Flamengo, o Corinthians é pior individualmente. Não coletivamente você pode fazer. Não, isso não. Colocar gorrinho na cabeça, ficar Grêmio. Só não pode deixar de jogar. Só não pode deixar de jogar. Tem que se impor, com a bola tem que jogar, tem que fechar espaço, tem que tentar impedir que a bola chegue redonda para o Cristiano Ronaldo. Uma hora ou outra vai chegar, daí você vai contar com o Godoy, com os zagueiros, aquela coisa toda. O lateral é aquele barbudinho, eu esqueci o nome dele, cara. Tá vendo? Nem você sabe. O Edilson você sabe. O Edilson eu sempre convivi com ele. É verdade, mas era reserva do Corinthians, do Fagner. A gente vai voltar nesse tema já, logo após a pausa comercial. Dirigida pela Ciclo. Torce, venha para a rede você também. Venha para a rede. Futebol em Rede. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô, vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. E você? É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Olha, Futebol em Rede, venha para a rede você também aqui na AltV, a TV da internet, altv.com.br e também com várias emissoras de rádio formando esta rede do Futebol em Rede para você. Você pode falar conosco no Facebook da AltV e também no Facebook do Futebol em Rede. E também as transmissões por várias rádios do interior de São Paulo, meu caro Fábio Cerotti. E antes das rádios, dá um abraço aqui no Henrique Albuquerque, que mandou pergunta, já está respondido, e o Pedro dos Santos também, que falou do Diego Souza, e a gente já respondeu. Venceslau AM, 610 de Presidente Venceslau, Difusora AM 570 de Taubaté, Bragança AM 1310 de Bragança Paulista, hein? Nova Bebedouro AM 1180 de Bebedouro, Rádio Ativa FM 99,5 de Paraguaçu Paulista, Sat FM 87,5 de Suzano, que já vai transmitir o programa na íntegra a partir de 2018. Bom, falando sobre o jogo de ontem do Real Madrid ainda, o árbitro de vídeo, aquela coisa toda, né? O gol do Romarinho, um gol bem brasileiro, né? Um gol malandro, né? Arrumou rapidamente e bateu. O Wander falou que ele pode voltar por cima no futebol brasileiro. Vai voltar por onde? Pelo Fortaleza, Bahia, Vitória? Não, eu acho que o Romarinho deve ir para um time da Europa logo, um time médio. Não vai jogar no Real Madrid. Mas realmente ele deixou uma boa impressão e ele é um jogador assim, que é definidor, ele consegue fazer umas coisas legais. Eu convivi com o Romarinho bastante tempo no Corinthians, não como assessor, mas como repórter. A grande virtude do Romarinho é que ele não sabe quem é ele. Mas Ele fez o gol contra o Boca, todo mundo em cima dele. Primeira coisa que ele fez é perguntar, mas por que querem falar comigo? Ele é meio alienado, né? Não, meio não, ele é completamente alienado. Obrigado. Você acabou de confirmar o que eu achava. Mas ele é um jogador que não sente o jogo. Não sente nada. Não sente o jogo. Só vai cair na ficha 3 meses depois. Fala, puxa... Aquela bola, fiz um gol no Real Madrid. Ele vai pensar, em março, ele vai falar, nossa, fiz um gol no Real Madrid. Quando a bola caiu, ele arrumou, ele bateu, como sabe, se não houvesse zagueiro, como se não houvesse goleiro. É um gol bem brasileiro. O Cristiano Ronaldo e o Bale voltando a jogar, acabou fazendo o gol da vitória. O Al Jazeera fez a parte dele, mas é aquele negócio de jogar por uma bola, né? Que não é uma bola só, são várias bolas. Vai fazer joga por uma bola certa.
O Grêmio eu acho que pode fazer mais do que o Al Jazeera. E o Grêmio e o Flamengo, eu estou tocando tudo. O Real Madrid, falar que o Real sentiu o primeiro jogo não é verdade. Mas o Real... É natural, estava desgastado, viagem. Também eu acho que não é nem isso. Poxa, você acha que o Real Madrid entra em campo, olha do outro lado o Al Jazeera, não sabe que ele é melhor que o Al Jazeera? Claro que sabe. Vai entrar e ver o Grêmio e vai falar, bom... Eu sou melhor que eles, mas é time um brasileiro. Novo touro. Aí Cristiano Ronaldo olha para os caras e fala, não, eu sou melhor que eles. O cara sabe que é. Então, de repente, começa a jogar com o saltinho mais alto. E não porque queira realmente, humilhar o adversário. É porque ele sabe que ele é melhor, ele vai resolver. Eu vou torcer pro Grêmio, hein? Eu também. Não pensa que eu não vou torcer pro Grêmio, vou torcer pro Grêmio. Eu também. Mas eu sou um torcedor, não maluco. Eu sei que o Grêmio é inferior ao Real Madrid. Se o Grêmio ganhar, ficarei muito feliz. E não é a primeira vez. Mas se der Real Madrid, não vou me suicidar por causa disso. Nem deve. E outra, a gente acabou de falar, coletivamente você tem que armar um time. Eu me lembro, o Tite foi ver o jogo do Chelsea antes, na preliminar, como foi ontem, Real Madrid. Está chegando mais perguntas aqui. Quando os jogadores saíram do gramado, acharam assim, nossa, vai ser difícil ganhar do Chelsea, né? Porque o Chelsea tem jogadores importantes, aquela coisa toda. O Tite só estava ouvindo o papo dos jogadores, os caras já sabiam, acho que não vai dar. Aí chegou no hotel, o Tite falou assim, vamos conversar. O Tite falou assim, vocês perceberam as falhas que tem o time da Inglaterra? O time do Chelsea? A gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer isso, pode travar aqui, pode travar lá. Aí os jogadores falaram, nossa, realmente dá para fazer. E o Corinthians ganhou o Mundial. Era o Chelsea, era inferior ao Barcelona, mas era o campeão europeu. Ontem também, se você analisar, há vários motivos que podem levar o Grêmio à vitória. Por que não? Posso contar uma de bastidor? Um personagem de alta plumagem do Corinthians, na oportunidade, que foi ver também o primeiro jogo do Chelsea. Eu estava lá. Chegou no hotel assim, meu Deus. Não vai dar. Não vai dar. Faz as malas, vamos embora. Não, chega. Não, WO é melhor. WO é melhor. Vamos tomar um pau. Não quero nem jantar mais. Aí todo mundo foi bater na porta. Ela falou, calma aí, meu. Dá pra ganhar. Calma, se a gente mostrar esse desespero pra eles, aí é melhor não ir mesmo. E aí? Aí essa figura de alta plumagem falou, tá bom, eu não vou nem ver o jogo. Vai. E o que aconteceu? Graças a Deus, não contagiou essa euforia toda dessa figura de alta plumagem. Essa euforia negativa? Não contagiou o resto do time. E aí foram pro jogo, seja o que Deus quiser, pum, ganhou. E a figura de alta plumagem, eu não disse. Eu não disse. Era fácil, dava pra ganhar. Eu sabia. Sabe aquele tonto que aparece na televisão? Eu já sabia. Agora, a informação que eu tenho bate muito com isso. Os jogadores também estavam achando que não dava. Não, a grande maioria falou assim, não, peraí, vamos ver esse joguinho aí, ó. Tá vendo aqui, eles falham aqui, eles dão espaço ali, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para travar aqui, não dá para esse aqui jogar. Então, olha, dá para ganhar do Real Madrid. Posso falar a palavra? Se fosse, é meio forte a palavra. Não, se fosse em maio do ano passado, a palavra é, não quero aqui. Não quero o quê? Entendi nada. E aí? Pode falar, é internet. Cagalhão. Não tem rádio. Escapou. Eu não quero essa coisa aqui. Pronto, ele começou a ganhar o jogo. Não adianta. Porque os caras, né? Tem o exemplo do Santos, que no ano anterior, sabe? Tem mais perguntas aqui. O Lucas Cavalcante, aliás, mandou um abraço para Itatiba. Né? Itatiba, terra de Aloysio Matias. Mais posições do time de São Paulo deve contratar com urgência. Também acho. Zagueiro, por exemplo. Zagueiro, por exemplo, a outra pergunta aqui. Vander Último, Real versus... Não, essa o Vander vai se despedir falando de Real. Sim, você me derruba assim. Agora, o Vander Luiz é um cara que está à frente do seu tempo. Porque todo mundo nessa semana fala de... Eu lembro quando Grêmio, ele foi para Interlagos... Grêmio e Real Madrid. Uma corrida de Fórmula 1. Aí o coitado do Barrichello, que nunca ganhava nada, estava em primeiro. Eu sumi o microfone, adivinha o que aconteceu com o Barrichello? Último.
Mas o Barrichello também dava motivo, né? Cá entre nós, né? Olha... Aliás, na internet apareceu uma propaganda do Barrichello. Eu olhei e comecei a dar risada. Aliás, está circulando um negócio do Barrichello escrito aí. lá, mapping, venha correndo no mapa. Aí tá dizendo assim, falam que eu chego atrasado, Feliz Natal, bom Ano Novo, bom 2015 para vocês. Olha, isso é sacanagem que o Barrichello que é um sujeito legal, né? Olha, sobre o Mundial, só para fechar... É um cara legal pra caramba. Viu? A FIFA está pensando em extinguir esse Mundial ano a ano. Voltaria a ser Copa Toyota, apenas América do Sul contra a Europa, se quisesse fazer a Comebol e a UEFA. Aliás, e daí teríamos, só para completar, Seródio, teríamos um Mundial a cada 4 anos, com 24 equipes, como se fosse uma Copa do Mundo. Isso. Não sei se é factível, até porque tem esse problema do calendário internacional, mas talvez desse uma importância maior e um peso maior a esse título mundial também. Você sabe que a FIFA me surpreende. Agora fizeram uma reunião entre os velhinhos da FIFA e resolveram, o Comitê de Ética da FIFA, resolveu reabrir a investigação contra Marco Polo Del Nero. Espera uma coisa só, me informa. Tem comitê de ética na FIFA? Depois que a justiça, também tem na Câmara dos Deputados. Depois que a justiça americana fez esse reboot todo na vida deles. Aí diz que se acontecer, o comitê vai se reunir e se houver indícios, Marco Polo não será excluído do futebol. Nossa! Eu aposto com você que o Marco Polo não irá até Zurique. Calma, Seródio. Eu só quero lembrar aposto que o Marco Polo Del Nero não irá até a FIFA para se defender. Ele não sai do Brasil desde 2015, viu? O Comitê de Ética. Falta dinheiro, não dá para viajar. Ele foge de viagem desde 2015. Cara, é o único Marco Polo da história que não viaja. Isso. E a acusação principal dele é que ele recebeu 6 milhões e meio, não sou eu que estou acusando. Está lá, em Nova York. 6 milhões e meio de dólares de suborno. Aliás, ele é indiciado em 7 crimes. 3 de fraude, 3 de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Não sou eu que estou falando isso. É a justiça americana. A denúncia da justiça americana. E segundo o Marinho, o Marinho não tem nada com isso, é café com leite. E o cérebro era o Marco Polo. Meu Deus. Aí não tem. Até a juíza falou assim, mas isso não atenua em nada o seu café com leite. Aí não tem santo. Olha, só para completar a informação de equipes, o Everton goleiro, o Atlético Paranaense quer 3 milhões de reais para liberar para o Palmeiras já. Se não liberar já, o Palmeiras espera junho e vem de graça. O Flamengo, tá aí pau a pau com o Alex Muralha. Verdade. E o Sidorf desembarcou hoje em Curitiba e pode acertar como novo técnico do Atlético Paranaense. Boa sorte a ele. E o destaque final do nosso Vander Luiz. Para fechar minha participação, queria falar aqui da tabela do Campeonato Espanhol. Mas tabela do Campeonato Espanhol, sim. Porque, veja bem, quem faz a tabela lá do Campeonato Espanhol, é uma coisa para você. Ele programou lá, 23 de dezembro, Real Madrid, Barcelona. Ótimo, olha só que presente de Natal que a gente vai dar para o torcedor espanhol, para o torcedor do mundo. Bom, mas é muito claro ali que a gente poderia ter o Barcelona, o Real Madrid disputando lá o Mundial de Clubes. Tudo bem, o jogo vai ser dia 23, o Real Madrid vai jogar nesse final de semana, até uma semana inteira, mas tudo bem, peraí, pô. Se o time vai participar do Mundial de Clubes, existe aí a grande possibilidade de garantir o título. Tem viagem, tem tudo. Pô, não podia colocar esse jogo do Real Madrid contra o Barcelona um pouco depois, ou um pouco antes? Então, eu não sei, tudo bem, 23 de dezembro, belo presente de Natal. Mas vamos ver como é que vai ser isso daí. Aliás, o Barcelona é o líder do campeonato espanhol e o Real Madrid está ocupando apenas a 4ª posição. Agora, essa tabela aí é amiga do Barcelona, né? Realmente o Real Madrid vai chegar para esse clássico, como diria o poeta, desgastado. Quer dizer que o Real Madrid é a 4ª força da Espanha, o 4º colocado. Já ouvi falar esse negócio de 4ª força, não dá certo, que o time começa a ganhar. Eu só apoio o Vander se tivesse Barcelona e Real Madrid. Presidente Venceslau, Taubaté, Bragança Paulista, Bebedouro, Paraguaçu Paulista, Suzano, na Altivio Futebol em Rede. A gente volta na próxima edição. Um abraço, venha pra rede e você também. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619% e os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade.
Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede. TV.